fazendo uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos na semana passada, né? Nós dizíamos que São Luís de Montfort tinha uma finalidade precisa, né? Ele era padre, ele sabia o motivo pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, e se ele quis ser um apóstolo que vagou pela França inteira anunciando, né, o reino de Maria, é porque ele sabia em primeiro lugar da importância do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se ele fazia Nossa Senhora ser rainha, era com a finalidade, claro, de nosso Senhor Jesus Cristo ser rei, né? Então, para São Luís estava muito claro, né? A finalidade da nossa vida é a nossa união com Deus. No final da nossa vida, a nossa união celeste, mas aqui nesta vida já a nossa união terrestre com Deus. E o caminho que São Luís escolheu para poder viver esta união com Deus, e que nos ensinou este caminho como sendo um caminho certo, um caminho rápido, um caminho eficaz, seguro, esse caminho se chama Maria, Nossa Senhora, né? E nós dizíamos que ele escolheu esse caminho, e nós devemos também escolher este caminho, porque Deus, Ele mesmo, escolheu este caminho para vir até os homens, né? Então Deus, que desceu do céu e quis nos encontrar, subiu ao céu no dia da ascensão, para que então nós o encontrássemos, a partir de agora pela fé. E se Ele escolheu o caminho da Virgem Maria para nos encontrar, nós também encontraremos Nossa Senhora como caminho para encontrar Deus. Então a consagração vai ser este momento onde nós escolhemos de uma vez por todas, né? A consagração segundo São Luís, nós escolhemos de uma vez por toda e por toda a nossa vida, Nossa Senhora como caminho para seguir até Deus. Aí nós dizíamos, né, se era possível ou não ter Nossa Senhora como medianeira, né? Nossa Senhora como caminho de ida até Deus, e nós dizemos que sim, contrariamente aos protestantes, né? Porque os protestantes confundem a mediação. Para eles, existe uma única mediação, que é a mediação de redenção. E eles esquecem que há outros meios de redenção. A oração, há outros meios de mediação, que é a oração uns pelos outros, que é o exemplo dado aos outros, que é a educação, que é o agradecimento, que são todas essas coisas que nós fazemos em nome de alguém ou por nós mesmos. E isso também é um meio de mediação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o único medianeiro de redenção, tudo bem? Mas Nossa Senhora, como todos os outros, todos os homens, todos os batizados, todos nós homens, podemos ser também medianeiros diante de Deus. Não mediação de redenção, salvação, esta foi Nosso Senhor que operou, mas mediação de petição, ou seja, que fazemos pedidos por outros, ação de graças, né? Que damos pelo nosso exemplo, pelas nossas orações, tudo isso. Então nós somos também medianeiros. E se nós, que somos tão poucos, somos medianeiros, quanto mais a Virgem Maria, que é cheia de graça, né? Que toda a sua vida foi um exemplo, que toda a sua vida foi uma conduta, que toda a sua vida foi um agradecimento, que foi uma petição por toda a humanidade, para que ela pudesse receber melhor as graças que Deus quer dar. Então, é um erro tremendo dos protestantes assimilar os meios de mediação, e é um erro tremendo não confiar em Nossa Senhora, né? Muito bem. Então é possível seguir Nossa Senhora, seguir Nosso Senhor, unir-se a Deus por meio da Virgem Maria. Aquilo que é mais contrário, segundo São Luís, a esse seguimento de Deus, a esse seguimento a Deus, né, a viver unido com Deus, é o mundo. E aí, a nossa conferência semana passada foi sobre esvaziar-se do mundo para encher-se do Espírito de Deus. Esvaziar-se do Espírito do mundo para encher-se do Espírito de Deus, né? E aí nós havíamos dito o que era o mundo, o que era este Espírito do mundo, né? E como combater este Espírito, né? Só para resumir, o mundo é este lugar, este ambiente, onde Deus não tem lugar, ou onde Deus tem um lugar mais ou menos colocado, ou onde Deus tem um lugar mais ou menos respeitado, mas Ele não é de fato o centro, onde Ele de fato não pode existir inteiramente, porque nós temos algo em nós que não se desapega do pecado, porque há algo nestes lugares mundanos que ainda marcam o pecado.
né? O mundo, então, é este ambiente onde Deus não pode reinar 100%. E aí nós entendimos que um católico não é alguém que não tem lugar no mundo enquanto criação de Deus, né? Não é alguém que não se diverte, não é alguém que não tem lá os seus momentos de lazer, não é alguém que, né, que não é feliz, não, do contrário, mas é alguém que faz tudo isso com o princípio de que Deus é o centro, né? E aí esta semana de preparação de sexta passada até hoje nos convidava então a nos esvaziarmos do mundo. O que em nós ainda tem sido um impedimento para que Deus seja 100% rei na nossa vida, para que Deus realmente assuma o lugar que pertence, né? Seja nas nossas vestimentas, seja nas nossas conversações, seja nos nossos divertimentos, seja na nossa vida espiritual, onde é que Deus entra, onde é que Deus não entra, seja no nosso casamento, seja nas nossas amizades, tudo, né? E aí a ideia desta semana era esvaziar-se disso, né? Aos poucos tomar os meios para se separar dessas coisas onde Deus não tem lugar. Isto era o mundo, né? E por quê? Porque existe um espírito de oposição muito forte entre o mundo e nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, por ser esse lugar onde Deus não pode reinar 100%, é contrário ao espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer ser rei integralmente nas nossas almas, que quer ser, eu dizia, Deus não nos obriga a amá-lo, a caridade dele nos impele a amá-lo. Nós vemos o que ele fez por nós e nós compreendemos que a nossa vida só tem sentido e finalidade amando a Deus. Mas nós podemos responder de outra maneira, dizer não a Deus. Mas quando nós dizemos sim, com Deus não se brinca. Quando nós dizemos sim, com Deus, que é o tudo da nossa vida, Ele passa a ser tudo nas nossas vidas também, na nossa ação, em todas as nossas... Então não tem lugar nenhum na minha vida, se eu quero viver com Deus, que Deus não pode entrar. E aqueles que querem viver apenas metade com Deus, mas também metade com o mundo, não tem lugar na amizade verdadeira com Deus, né? Possuem uma deficiência na vida espiritual, né? Deixam de avançar no caminho de amor a Deus e ficam estancados e bem frequentemente retornam, voltam a viver como se nunca tivessem conhecido Deus, e às vezes era até melhor viver assim, né? Por isso nosso Senhor, quando olha para Judas, né, pode dizer, melhor era que não tivesse nascido, né? Que ao menos não teria traído aquele que ele amou, aquele que ele conheceu. E assim também nós, né? Na nossa vida, nós, quando voltamos ao mundo, é normalmente porque Deus não ocupa mais o centro da nossa vida, nós já não regramos tudo segundo Deus, e aí o espírito do mundo, ou seja, o espírito desta vida, deste ambiente onde Deus não tem lugar, começa a reinar. E aí, daí vem a oposição entre o espírito do mundo e o espírito de Deus. E esta primeira semana era então para esvaziar-se do espírito do mundo e encher-se do espírito de Deus. E isso se chama conversão. Então essa primeira semana, esses 12 dias preparatórios, eram os dias de conversão. Eu quero me encher de Deus, me esvaziar do mundo, me separar do mundo e me encher de Deus. E aí, agora as meditações vão avançando, porque diante desse fato de querer se separar, nos separarmos do espírito do mundo e nos enchermos do espírito de Deus, nós consideramos duas coisas. A primeira, o que eu tenho feito para isso? Que forças eu tenho para fazer isso? Em outros sentidos, o que eu sou para poder me encher do Espírito de Deus e viver unido a Deus? Quem sou eu? Que forças eu tenho? De que maneira eu posso fazer isso? E, além disso, nós também consideramos que o único que pode impedir que o Espírito de Deus tenha realmente lugar na nossa vida e o Espírito do mundo seja separado, o único que pode realmente pôr um obstáculo ao Espírito de Deus somos nós mesmos. Sou eu. Sou eu que impeço Deus de agir. O demônio pode me tentar. O mundo é o ambiente onde Deus não tem lugar. Mas quem realmente vai dizer se Deus habita ou não, sou eu. Por maior que seja a tentação,
por maior que seja a dificuldade que eu esteja passando, dizer eu quero ou não estar com Deus é uma escolha minha. Dizer Deus é o centro da minha vida e as minhas ações eu vou regrar segundo Deus, sou eu. A culpa não é do demônio, a culpa não é do pecado, sou eu que assumo isto na minha vida. Nós somos capazes de escolher, e as nossas escolhas é que dizem quem nós escolhemos como rei da nossa vida. Qual espírito nós seguimos? O espírito do mundo ou o espírito de Deus? Por isso que esta nova semana que começa, essas meditações que já começaram agora ontem, mas que também nós começamos agora, a partir de agora, servem para o conhecimento de si mesmo. Então agora nós dedicamos alguns dias para nos conhecermos, para que nós possamos saber o que em nós nos separa ou nos aproxima de Deus, o que em nós nos separa do Espírito de Deus, o que nos enche do Espírito de Deus, o que nos esvazia do Espírito do mundo, ou ao contrário, o que em nós nos enche do Espírito do mundo e o que em nós nos enche do Espírito de Deus, ou nos esvazia deles. Então, São Luís vai dedicar esses próximos dias ao conhecimento de si mesmo. A primeira pergunta evidente é: o que é conhecer-se a si mesmo? Então, o conhecimento de si mesmo é, em primeiro lugar, saber quem eu sou, e onde eu ponho o meu coração, os meus anseios e os meus desejos. É assim que a gente se conhece. Quem eu sou? Então nós devemos fazer essa pergunta, que às vezes pode parecer muito simples, pode parecer uma pergunta muito sem importância, mas que é capital, para que nós possamos dar a Deus o lugar que Ele merece na nossa vida, no trabalho que Ele merece na nossa vida, e também a maneira com a qual a gente vai corresponder a este chamado de Deus para nos unirmos a Ele, que, como eu dizia, é a finalidade da nossa vida. Então, quem sou eu? Primeiro, as coisas mais banais da natureza. O que eu sou? Um homem, uma mulher, né? Depois, quem sou eu? Que idade eu tenho agora, neste momento? Quem sou eu? O que eu fiz até agora da minha vida? Né? Olhando tudo que eu fiz, quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? Onde é o que na minha vida foi vergonhoso? Por que foi vergonhoso? O que na minha vida eu me orgulho e digo, isso eu fiz bem. Por quê eu tenho orgulho disso? Qual foi o estado de vida que eu assumi? Eu sou um homem, uma mulher, sou casado, sou solteiro, separei. Por quê? O que aconteceu para fazer isso? Depois, então, considerando que nós somos e aquilo que nós fomos, nós vamos descobrindo esta resposta, quem sou eu? E o que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Por que eu quero isso? O que eu quero para o meu futuro? Por quê? Segundo qual objetivo? Segundo qual circunstância? Para qual finalidade? Essas respostas, por isso que essa semana é uma semana de meditação também, porque nós vamos pensando nisso, né? O que eu fiz, quem eu sou, a nível de natureza, como eu tenho vivido a minha natureza, se eu sou homem, se eu sou mulher, né? Quais tipos de sentimentos são mais fortes em mim, o que eu fiz da minha vida até aqui, segundo a idade que eu tenho agora, né? Pôr tudo isso na balança, dizer o que eu fiz até agora, né? E a gente vai ver mais profundo, mais no final da conferência, o que eu farei da minha vida, vai ser a consequência, claro, mas desde agora, o que eu fiz da minha vida. E então considerar realmente aquilo que nós somos, no âmbito da natureza, no âmbito profissional, o que eu sou, o que eu faço da vida, né? Sou advogado, sou professor, sou médico, trabalho em padaria, trabalho fazendo não sei o que, cada um na sua vida, sou mãe, sou esposa, né? Trabalho no lar, em casa, cuido do lar, faço isso, faço aquilo, cada um precisa, então reconsiderar tudo segundo aquilo que nós fomos durante o nosso passado, que fazem que nós sejamos hoje alguma coisa. Isto já é um trabalho que vai nos permitindo, mais uma vez, como eu acabei a conferência semana passada,
falando do exame de consciência geral, né? Já anotando aquilo que são os nossos pecados, para que nós possamos pedir perdão a Deus antes da consagração. Muito bem. Então, respondendo essas perguntas, nós vamos nos descobrindo o que eu sou hoje, né? E claro, há dois erros que podem atingir o conhecimento de si mesmo. E é isso que tem que prestar cuidado, tomar cuidado com isso, prestar muita atenção, né? Quando nós consideramos nós mesmos, há dois erros que podem aparecer. O primeiro é um exagero da nossa consideração. Esse é o mais perigoso. Isso se chama soberba. A soberba é o exagero da nossa consideração. Eu olho para mim mesmo e digo, uau, né? Olha só. E não é só dizer isto, é querer mostrar isso. E mostrar na minha vida que eu sou melhor do que o outro. Porque eu me considero assim. Que eu realmente sou o cara, né? Que eu realmente fui longe, olha só onde eu cheguei, né? Olha o que eu conquistei na minha vida, né? Olha aqui, eu vou na missa tridentina, né? Ou olha o bem material que eu tenho, ou olha o trabalho que eu tenho, olha como eu me visto e como se vestem os outros, né? Olha, eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu fiz a consagração, né? Olha a minha correntinha no braço, né? E aí, isto basta, chega, olha o que eu fiz. Isso se chama soberba, né? Isto Deus despreza. Deus não despreza ninguém, mas se tem uma coisa que Deus resiste com todas as forças, são soberbos. Sobretudo essa soberba espiritual. Isso Ele detesta, isso Ele despreza, porque é um pecado extremamente contrário a ação de Deus, porque nada é mérito nosso, porque não fomos nós os primeiros, foi sempre Deus a me amar em primeiro lugar, né? Porque sozinho eu não posso nada, e eu preciso dEle, né? E a soberba é aquela coisa que diz, eu posso por mim mesmo, eu mereço isso, né? Isso põe um obstáculo terrível à graça de Deus, que necessita da humildade. Se Deus nos dá os dons, se Ele nos dá graças, se Ele nos dá bens, é porque isso só vai ser verdadeiro na humildade, ou seja, reconhecer diante de Deus que eu não tenho força para viver a castidade, por exemplo, e que se eu quiser ser casto, eu preciso da graça de Deus. E eu sou soberbo quando eu começo a dialogar com a luxúria, quando eu começo essas pesquisas na internet, desinteressadas aparentemente, simplesmente curiosas, e aí de repente eu pesquiso aqui, pesquiso ali, dizendo eu tenho força para resistir toda a tentação, e quando vê, pá, caí porque Deus não dá força para dialogar com o pecado. Deus nos dá força para resistir, e antes tivéssemos fugido e teríamos encontrado força, mas Deus não dá força para dialogar com o pecado. Isto seria um absurdo, né? Dizer, vai até aqui no pecado, isso sim, não, lá não está a força de Deus, a força de Deus está no fugir, e isso Ele teria dado força, e fugindo nós teríamos encontrado. Isto é um exemplo, a castidade. Mas e quantos outros pecados também não são assim, né? Todos os pecados são assim. Quando eu começo a confiar nas minhas forças, Deus me abandona, porque ou eu confio nele, ou eu confio em mim, ou eu deixo a graça agir, ou ajo eu. Uma coisa é corresponder com a graça, isso é essencial, sem isso nós não podemos. Outra coisa é pensar que somos nós que devemos fazer tudo, que nós temos força para tudo, né? Então o primeiro erro na vida de consideração de si mesmo, na consideração de si mesmo na vida espiritual, é isto, a soberba, achar que nós somos algo pelas nossas forças, porque eu conquistei, né? Dizer, Padre, olha, a minha vida está ótima porque eu resisti até aqui, porque até aqui eu consegui, né? Já fazem 3, 4 meses que eu não cometo pecado, e aí diz, aí vem a lembrança de São Paulo, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Nunca foi mérito seu, nunca foi você simplesmente
foi você correspondendo à graça de Deus. E se você agir achando que é mérito seu, que é recompensa sua, que é força sua, escreva, você vai cair, porque isso é soberba, e Deus não dialoga com soberbos, não pode ser, é contrário a toda virtude. Mas há um outro erro, talvez não tão grave quanto este, porque é mais facilmente corrigido, mas é um erro, que é a falsa humildade, que em certo sentido é um tipo de orgulho escondido. Mas esse erro, a falsa humildade, é um conhecimento exagerado de desprezo da nossa própria reputação, daquilo que nós somos. Uma coisa é aquilo, essa soberba que é uma consideração exagerada do que somos. Outra coisa é uma consideração desprezada daquilo que somos. Ou seja, exagerar a tal ponto de dizer, olha, eu não, por exemplo, não sei, eu não posso comungar com frequência porque quem sou eu? Não sou digno disso, Eu não posso rezar, não, imagina, eu não sou digno disso, Ou viver sempre na recuada, assim, sempre na negativa em relação aos outros. Não, os outros são bem melhores do que eu, e sobretudo ficar dizendo isso para as pessoas, os outros são melhores do que eu, os outros podem mais do que eu, deixa isso para eles, porque eu não sou nada, eles são bem mais do que eu. Há pessoas que gostam de falar muito disso, assim, eu não sou nada, os outros são mais, e ficar insistindo nisso. Isso é uma falsa humildade, porque nós sabemos que nós não somos tudo isso, mas também não somos nada disso. Deus nos deu qualidades, Deus nos deu virtudes, capacidades, e nós as temos realmente, e também não devemos desprezar essas coisas, devemos reconhecer, é o que a gente vai ver agora, mas não devemos simplesmente sair dizendo, ou sair afirmando, ou pensando em nós mesmos o tempo todo que nós não somos nada, que nós não podemos nada. É bom saber disso, que sozinhos nós não somos nada, mas não é bom ficar falando disso, não é bom ficar vivendo nessa negativa o tempo todo, desse rebaixamento, nessa coisa pesada. Tem gente que é tão amarga que você não tem nem vontade de continuar conversando, porque o tempo todo, não, eu não sou nada, não, eu não posso nada, eu não sou capaz de nada, eu não consigo nada, sobretudo ficar falando, porque nós não sabemos falar de nós mesmos, ou nós falamos bem, e aí a gente corre o risco de viver nessa vanglória, de querer as glórias, de querer os elogios, exageramos o que somos, aí pode ser a soberba, a vaidade, o orgulho, coisas desprezíveis. Então não devemos ficar falando bem de nós mesmos, mas também não devemos ficar falando mal de nós mesmos o tempo todo. Isso só os santos sabem fazer. Há santos que diziam, se convenciam, mostravam, queriam mostrar que não eram nada. São Francisco de Assis, que deitou no chão e pediu para um frei pôr o pé em cima do peito dele e dizer: você não é nada, você não é nada, você não é nada. Isso os santos sabem fazer, nós não sabemos fazer isso. Isso é falsa humildade. Ou tantas histórias de São José de Cupertino, então isso é engraçado. Leamos na vida dos santos essas coisas bonitas e admiremos-nos, mas cautelam em imitar essas coisas, Nós não sabemos falar mal de nós mesmos, dificilmente nós acertamos, e vai ser sempre uma vaidade escondida. Eu não imagino, não falei tão bem assim, não imagina, eu não fiz tão bem assim, mas bem que você podia continuar falando que era para confirmar que eu fiz bem sim, Bem que você podia continuar falando, ou seja, eu digo não, mas no fundo eu quero aquela coceirinha, continua que está bom, mas não, mas continua, Então isso é perigoso, isso é um grande empecilho também para a consideração de si mesmo, contrário a esta primeira semana de São Luís. Então cuidemos, nós vamos meditar sobre o que somos, mas não caiamos nem na soberba, nem na falsa humildade, do conhecimento impróprio daquilo que somos, exageradamente depressivo, exageradamente negativo, incapaz. A melhor maneira, claro, de viver a humildade é uma parte da temperança, e a temperança, assim como a justiça, buscam um equilíbrio, equilibrar a nossa vida. Então, nós vamos ser verdadeiramente humildes na verdade. Nós já ouvimos esta frase, A humildade na verdade. E é verdade. Por quê? Porque a humildade está
na precisão daquilo que nós somos. Não ser nem mais e nem menos, não falar nem mais e nem menos do que somos, também não falar de nós mesmos, não é uma boa coisa, eu acabei de dizer. Mas na consideração que nós precisamos fazer sobre nós mesmos, para poder fazer um progresso na vida espiritual, na nossa vida de união com Deus, é preciso ser justo, né? Eu não sou um santo, não sou um grande santo, não sou perfeito, mas também não sou alguém incapaz, eu posso ser melhor. Inclusive eu sou bom em algumas coisas, eu tenho capacidades, eu tenho os dons, eu sei fazer bem isto, eu sei fazer bem aquilo, eu sou capaz, eu sei que eu tenho a virtude, por exemplo, posso ajudar o outro, né? A sinceridade, não sei, qualquer coisa na nossa vida, nós temos todas as nossas qualidades, né? Não precisa ficar olhando para si mesmo e dizer não, o tempo todo, né? Mas encontrar o equilíbrio, saber o que em nós é virtude e qualidade, né? O que em nós é defeito, né? Sem exagerar nenhum lado e nenhum outro, porque justamente como parte da temperança, a virtude, né, da humildade vai regrar aquilo que nós, vai regrar alguma coisa na nossa vida, e a humildade regra o conhecimento de nós mesmos, né? A temperança em geral, outros tipos de apetite, né? Mas a humildade em particular, o conhecimento de nós mesmos, a consideração de nós mesmos. Então conhecer a si mesmo é a prática da humildade, e uma pessoa humilde é aquela que é capaz de reconhecer os seus defeitos, mas também as suas qualidades, e sobretudo que não fala dos seus defeitos e não fala das suas qualidades, ao menos que seja necessário, que seja preciso. Então a humildade vai tanto de uma consideração interior, o conhecimento de si mesmo, o que eu sou, mas também tem uma consequência prática na minha vida. Eu não demonstro, não preciso demonstrar, eu preciso saber disso. Eu preciso viver segundo o que eu sou, aprimorar aquilo que não está bem, né? E ainda aperfeiçoar aquilo que já está bem. Ok, tudo bem, por isso que eu tenho que conhecer-me, saber disso. Mas eu não preciso ficar falando disso, ao menos que me seja solicitado, né? Então há ocasiões onde nós devemos falar de nós mesmos, no confessionário, por exemplo. Nós vamos acusar os nossos pecados ao Padre, não os defeitos, os pecados. Fiz isso, fiz aquilo. Então temos que ser objetivos, não precisamos justificar para o Padre por que é que eu fiz isso, por que é que eu fiz aquilo, né? Eu fiz, pronto, errei, né? Eu fiz isso, mas sabe, eu não sou tão ruim assim, é porque tinha uma outra pessoa que estava falando também, aí eu entrei na conversa, não, eu fiz fofoca, acabou. Humildade, né? Não preciso falar do outro, não preciso dizer o que o outro fez de errado. Então há momentos onde nós devemos falar das nossas virtudes. Numa entrevista de emprego, alguém vai perguntar: o que você sabe fazer? Você fala: não, certamente tem alguém que faz melhor. A vaga vai ficar para o outro, então deixa o outro. Perdeu por burrice, não precisa. Fale, né? Diga de maneira, na humildade, diga aquilo que você sabe, não exagere, vai passar vergonha depois, né? Mas há momentos, situações onde nós devemos falar de nós mesmos, e aí, na prática, nós mostraremos a humildade que nós temos, né? Mas a humildade exige primeiro esse conhecimento justo daquilo que nós somos, nem mais e nem menos, e aí a prática da humildade vai ser falar quando necessário, segundo essa justiça que eu tenho, né? Muito bem. Agora, de maneira prática, né, outras perguntas. Uma pergunta então importante que fica dessa conferência: de que maneira eu posso conhecer o que há em mim, né? Nós dizemos antes como nós nos conhecemos, mas como eu faço essa consideração de mim mesmo, né? A melhor maneira de começar a adquirir uma verdadeira consciência daquilo que somos, um verdadeiro conhecimento daquilo que nós temos, é começar pelas nossas misérias. Então, para que justamente a gente possa adquirir os meios corretos para poder mudar isso em nós, né? Aperfeiçoar as coisas que estão erradas. Aqui a nossa ideia vai ser a união com Deus, é a finalidade da nossa consagração a Nossa Senhora. Então, para fazer essa união, essa consagração a Nossa Senhora, eu preciso o quê? Me separar do espírito do mundo,
O espírito do mundo é o lugar onde Deus não reina, onde Deus não tem lugar. Quem é que é o único que pode pôr um impedimento a que o Espírito de Deus realmente exista e o Espírito do mundo tome lugar na minha vida? Eu mesmo. Então preciso me conhecer para saber o que em mim é mundo e o que em mim tem que ser Deus. Por isso, a melhor maneira de começar é meditando sobre as minhas misérias, que aí eu vejo justamente onde está Deus na minha vida e onde está o mundo. Misérias, com ou sem Deus, eu vou ter. Defeitos, imperfeições eu tenho. Mas se Deus é o lugar na minha vida, eu recorro a Ele. Se o mundo tem lugar na minha vida, eu vou atrás dele. Então a melhor maneira de começar é meditando nos nossos pecados. Meditando quantas vezes nós já caímos pelo fato de confiar em nós mesmos. Pensemos em tudo aquilo que nós já fizemos de mal na nossa vida, de vergonhoso na nossa vida, né? Há coisas vergonhosas, uns mais, outros menos, paciência, é assim, né? Mas não pensemos nos defeitos dos outros, nos problemas dos outros, pensar, nossa, eu fiz isso, mas o outro certamente fez pior, né? Não, o que foi que eu fiz? Porque se, justamente, eu não fiz pior, é porque Deus me ajudou, Deus não permitiu, né? Eu correspondi, talvez, à graça que Deus me deu. Foi simplesmente Deus permitindo, Deus agindo, que eu não caísse mais fundo. E se Deus tivesse dado essa graça que Ele me deu a uma outra pessoa que foi mais fundo do que eu, essa pessoa teria feito muito melhor do que eu. Isso é humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Muitos de nós, Deus queira que não deixe os que estão aqui, digo da humanidade em geral, muitos de nós vamos nos assustar quando chegarmos ao céu e vermos o cortejo daqueles que nessa vida erraram feio e que nós facilmente teríamos acusado, né? Dessas, como diz nosso Senhor, por exemplo, as prostitutas, né? Quantas, se tivessem tido a graça que Deus nos dá, teriam sido bem melhores do que nós. Santa Maria Madalena, que caiu tão fundo, mas que por corresponder à graça, na ladainha das virgens é a primeira, né? Ou seja, se Deus me der a graça, se eu corresponder, eu posso ser muito mais daquilo que eu sou, eu posso me libertar do meu pecado, eu posso viver muito melhor, basta que eu corresponda. E se eu caía porque eu não correspondi, mas o outro, se tivesse recebido a mesma graça, teria sido muito melhor. Então, o pecado vergonhoso do outro, porque eu não sei se Deus não vai dar essa graça em algum momento na vida dele, né? Não sei se Deus não vai dar a graça para um pecador que eu acuso ser bem pior do que eu. Talvez Deus lhe dê a mesma graça que está me dando agora, de conversão, e ele vai ser um dos primeiros no céu. As prostitutas os precederão no reino dos céus, né? Ou seja, se Deus tivesse dado a graça, essa pessoa teria sido melhor. E se eu caí, foi porque eu não correspondi à graça que Deus me deu. Então meditemos primeiro sobre os nossos pecados. E o pecado do outro, mais uma vez, não é justificativa. Não é porque alguém agora caiu mais fundo do que eu, mais baixo do que eu, que não significa que eu não vou cair um dia, se eu não corresponder à graça. Não significa que eu também não sou capaz, ou não significa que ele é melhor, porque, outra vez, dando Deus a graça, havendo correspondência, nós podemos ser muito mais, né? A vida espiritual de São João da Cruz é um voo de uma águia. Por isso ele começa o poema, né? Num lance de amor voei, e não de esperança falto, porque subi tão alto, que minha calça alcancei. Ou seja, a vida espiritual é um voo, nós somos águias, né? Já ouvimos diversas vezes essa frase, né? Nós somos feitos para voar como águias e não ciscar como as galinhas. E é verdade, a vida espiritual é um lance no ar. Nós nos lançamos aos braços de Deus, nós nos unimos a Deus, né? E não importa o solo que nós estejamos pisando, ou seja, o pecado que nós estejamos vivendo agora, nós podemos sempre bater as asas e corresponder a Deus que nos chama a estar unidos a Ele. E mais a gente se entrega nesse voo, como diz São João da Cruz, né? Mais alto nós voamos, e de tão alto subir, nós alcançamos a nossa caça, né?
Uma águia sobe em direção ao céu, ela é capaz de olhar o sol. É um dos raros animais que pode encarar o sol. Nem nós conseguimos por muito tempo. E a vida espiritual é a mesma coisa. Mais nós nos lançamos a Deus encarando devagar e devagar este sol, que é Deus que brilha para nós e que nos convida a ir até Ele, mais a gente se abre, mais a gente abandona o nosso solo, mais a gente consegue. Então é importante começar esse salto, começar isso. Mas para isso é preciso considerar o chão que estamos pisando, o solo do pecado que está nos impedindo de avançar, ou que nos impediu na nossa vida, se nós já temos um progresso na vida espiritual. Então, nos separarmos deste solo, desse chão que nos atrai, e nos lançarmos neste voo da vida espiritual de união com Deus, subir alto, alcançar Deus, mas vamos começar considerando o lugar onde estamos, os pecados que cometemos, aquilo que nós somos sem a graça de Deus. Então a primeira maneira é preciso isto, considerar as nossas misérias, vejamos o que somos capazes, e se eu ainda não fiz mais, e Deus queira que eu não faça, então não acusemos isso no outro, é porque eu consegui corresponder a esta graça, claro, mas se eu ainda não fiz mais é por falta minha, porque ainda falta corresponder, ainda falta esvaziar-me de alguma coisa que ainda é mundo e encher-me mais do Espírito de Deus. Claro, porque nós temos todas inclinações, por isso que a vida espiritual, esse voo vai ser sempre também uma luta, claro, vai ser uma batalha, porque o pecado original destruiu a harmonia da natureza do homem. Então a nossa vida espiritual tem um lado combativo que sempre vai existir, porque a concupiscência, ou seja, aquilo que nos faz desviar a finalidade das nossas ações, vai ser sempre algo presente em nós. Seremos sempre inclinados a preferir o mal e nos separar do bem, quando a justiça é buscar o bem e separar-se do mal. Então, a nossa natureza, ferida pelo pecado original, não tal e qual ela foi criada por Deus, mas ferida pelo pecado original, nos inclina ao erro. Por isso a necessidade de uma luta constante. É uma natureza boa, nossa natureza humana não é ruim, o homem não é ruim, o homem é uma criação bela e bonita de Deus. Deus viu que era bom, e se era bom Ele quis, e se Ele quis foi porque participa dele, tem uma beleza no homem, tem uma beleza na natureza, Deus quis assim, mas é uma natureza por culpa do homem, ferida pelo pecado, desregrada, então tem esse lado combativo também, para dizer então que esta consideração de nós mesmos, além de necessitar a consideração das nossas misérias, necessita a consideração das nossas inclinações, porque está presente na nossa natureza decaída depois do pecado original, as más inclinações. E essas más inclinações também fazem reinar em nós o espírito do mundo, se são correspondidos, e não o espírito de Deus. Então, essas duas maneiras para adquirir um conhecimento de si mesmo. Primeira, considerar as nossas misérias e ver aquilo que somos capazes de fazer, o que já fizemos, as vergonhas que nós já fizemos, ou que seríamos capazes se não tivéssemos correspondido à graça. E, em segundo lugar, considerar as nossas concupiscências, as nossas tendências, para que nós possamos combatê-las. Vejam o que diz São João na sua primeira epístola, de São João, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. Ele diz assim, falando sobre os perigos do mundo, ele diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados foram perdoados pelo seu nome, nome de Jesus, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós
e vencestes o maligno. E aqui está sobretudo o que é importante. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então esse é o conselho de São João Apóstolo, né, para estes a quem ele escreve, lembrando as crianças, os jovens, os pais, os idosos: vocês foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Não vivam segundo o mundo, com as suas... E o mundo, para São João, esse mundo que nós devemos odiar, que não é um mundo criado por Deus, porque o mundo criado por Deus é um mundo bom. Deus ama o mundo enquanto criação, enquanto digno da redenção. Mas Deus não ama este mundo que São João descreve, que tem as suas 3 inclinações, concupiscências: a carne, os olhos e a soberba da vida. Essas concupiscências da carne são esses prazeres insaciáveis da nossa vida. Então, quando nós queremos considerar o que somos, temos que considerar essas 3 concupiscências, além de considerar os nossos pecados e aquilo que nós somos capazes de fazer se não correspondemos à graça. Então, considerar estas 3 concupiscências: a carne, a primeira, segundo São João, ou seja, os prazeres insaciáveis, né? O que nós temos buscado como prazer na nossa vida? Onde nós temos posto os nossos consolos? Onde nós temos descansado? Não é na rede ou na cama, não é isso que eu estou perguntando, né? Mas onde nós temos colocado o excesso das nossas forças? Hoje em dia, muitos dizem, o senhor insiste talvez demais nessa questão, mas é uma questão extremamente importante, porque é um perigo constante, esse mundo virtual que nos rodeia e que quer ser para nós um mundo de descanso. O mundo virtual não é um mundo de descanso. O mundo virtual é um mundo à parte. Pode ser um mundo de trabalho, por isso que funciona bem no trabalho. Pode ser um mundo de entretenimento, por isso que funciona bem as notícias, mas não é um mundo de descanso. O lazer virtual nos fatiga, às vezes. Todo mundo que passa muito tempo no celular já teve essa experiência de dormir com os olhos pesados, às vezes, né? Cansado de ficar atrás de muita informação, de muita coisa. A cabeça parece que dói, de tanta coisa que a gente vai atrás, né? E disto, colocar a nossa diversão, o nosso passatempo neste mundo que nos cansa, é tão perigoso, porque o cansaço deste mundo virtual é feito também para nos dar como que certos oásis de descanso. Então, quando eu não sei mais o que procurar na internet, a tentação de começar a procurar as coisas erradas é grande e é forte. E muita gente cai porque começa a usar a internet numa pura curiosidade, sem um motivo fixo, preciso, né? Sem um tempo determinado. E esse pecado na internet, esse mau uso da internet, né, que não é feito outra vez para ser simplesmente um descanso, mas que é feito para nos atrair a falsos descansos, vai nos viciando a buscar falsas soluções, e as mais baixas possíveis, né, desde coisas banais, como joguinhos e entretenimentos que às vezes não tem sentido nenhum, que mais gastam o nosso tempo do que outras coisas, mas até coisas mais sujas e baixas, como por exemplo a pornografia, né? E essas coisas, de mais para menos, de menos para mais, às vezes, vão viciando a nossa natureza, né? Vão viciando o nosso lazer, a nossa atividade, né? E quando nós vemos, estamos completamente entregues, e todo o nosso prazer, todo o nosso lazer vai ser buscar isso, se buscar essas coisas. Então, onde eu tenho posto o meu descanso? É isso que eu quero dizer, né? Onde está o meu descanso? É em Deus? E aí cada um tem que aprender a fazer isso, em Deus? Ou é nessas coisas sensíveis? É nos prazeres sensíveis? É na comida? É na internet?
é no dinheiro, é nas falsas amizades, nos maus lugares. Então essas coisas, essa concupiscência da carne, é isso que São João quer dizer. Então conhecer-se quer dizer também conhecerem para onde a minha carne me inclina. Segundo, a segunda concupiscência são os olhos, segundo São João, a concupiscência dos olhos. Ou seja, o desejo das coisas deste mundo, unicamente por elas, e não os desejos das coisas de Deus. O desejo das posses deste mundo, viver para ter reputação, viver para ter dinheiro, viver para ter casa, né? Viver para ter tudo que é deste mundo, sem que isso seja direcionado a Deus. Quanta gente, por exemplo, tem medo, jovens que têm medo de casar, né, de assumir de fato a vida de união, de dar um término para o namoro e começar uma vida de marido e mulher, porque tem medo de que no início não vão ser capazes de todas as condições financeiras que gostariam de ter, né, para poder começar isso, e vivem se enrolando. Uma coisa é você ter o mínimo necessário para começar a viver, sabendo que desde o início do matrimônio Deus pode permitir, por exemplo, que se tornem pai e mãe de família, se são abertos à vida, né? Querem os filhos que Deus quiser mandar. Agora, quantos não esperam o casamento, o matrimônio, simplesmente para garantir uma vida de conforto, né? Ou seja, não buscam estar juntos por causa de Deus, mas buscam mais estar juntos pelo conforto, às vezes, ou se não houver isto, não é possível estar com Deus e estar juntos, né? E a vida vai se tornar uma coisa indefinida. Quando realmente vai ter acabado o meu consolo? Quando realmente eu vou ter dito, agora chega, eu posso viver junto, né? Ou chega, agora eu posso aceitar os filhos que Deus quiser me mandar, eu posso parar com essa mentalidade demoníaca dos nossos tempos, sobretudo de evitar os filhos, né? de não ordenar também a sexualidade para o ato pela qual ela foi feita, né? Quando na nossa vida a gente vai parar de dizer, eu busco menos os consolos e os confortos, e eu busco mais Deus e viver com Deus, né? Outra vez, não é ser imprudente, não é viver na imprudência, mas é viver não na busca dessas coisas. É necessário os bens materiais no casamento, não é isso que eu quero dizer, mas é necessário Deus em primeiro lugar. E se eu tenho o mínimo necessário para começar essa vida com Deus, se eu sei que é com esta pessoa, se nós nos conhecemos, se nós queremos, começamos, passamos esse ato de confiança em Deus. Se Ele disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e o resto será dado, Deus dará aquilo que for necessário para viver. Deus talvez não dará aquilo que eu gostaria que Ele me tivesse dado, mas Ele dará aquilo que vai ser necessário para que eu viva com Ele. Se hoje a gente vê muitos casamentos que não deram certo, e a gente diz, também não vai dar certo para mim, é porque na maior parte desses casamentos Deus nunca foi base, Deus nunca foi o principal, Deus nunca foi o fundamento. Mas quantos de nós não conhecemos nossos avós, nossos pais? Quantos não vem exemplo de pessoas que não tiveram nada, mas tiveram Deus desde o início e viveram juntos a vida toda, viveram felizes, foram capazes de educar os filhos, foram capazes, ou seja, isso é só um exemplo, talvez um exemplo pertinaz, mas é um exemplo, e assim pode ser em toda a nossa vida. Se nós temos algo, se nós precisamos de algo, é também em vista de Deus. Claro que nós podemos nos permitir, se temos condições de outras coisas, isso não é um problema. O problema é primeiro as coisas e depois Deus. Não, primeiro Deus e depois as coisas. E a última concupiscência é essa que nós já tratamos agora, né? A soberba da vida. Ou seja, aí eu tenho uma inclinação da carne à busca dos prazeres sensíveis, eu tenho uma inclinação dos olhos, que é a busca das posses terrenas, e eu tenho a inclinação da soberba da vida, de pensar que eu tenho força para fazer sozinho, ou de que eu mereço e que Deus é obrigado a me dar a graça porque eu mereço, afinal eu sou tão bom, né? Ou de considerar que eu seja aquilo que eu não sou. Isso nós já falamos. E o que nós devemos fazer para combater as nossas misérias e para combater essas três concupiscências, né, que vem do conhecimento que nós temos de nós mesmos? Esta é a resposta que São Luís dá na semana que vem.
Esta é a resposta da próxima meditação. Eu sozinho não posso. Eu posso, mas não sozinho. Porque se eu vejo as minhas misérias, eu vejo onde eu caio. Se eu vejo as minhas concupiscências, eu vejo onde eu vou. Então sozinho é muito arriscado. Sozinho é muito inseguro. Sozinho é muito longe. Não sei como chegar sozinho. Mas se eu escolher um caminho certo, um caminho rápido, um caminho seguro, um caminho que Deus mesmo escolheu, aí muda. Então eu tenho que conhecer este caminho. E como é que São Luís chama esse caminho? Maria. Por isso que a próxima meditação é o conhecimento da Virgem Maria. Então na semana que vem, a próxima meditação vai ser sobre Nossa Senhora. Quem é ela? Por que ela? Por que Deus quis vir por ela? Por que eu tenho que ir por ela? De que maneira ela pode me ajudar? Então pronto, fica hoje assim essas considerações para que durante a semana nós possamos pensar nisso, meditar nisso, né? Sigam essas meditações de preparação que nós vamos enviando no grupo de WhatsApp, leiam o tratado, continuem lendo, os que ainda não começaram, comecem, não é um problema, comecem a ler agora, né? Os que ainda não têm feito as meditações, ainda dá tempo de tirar o atraso, né? Retomem as meditações, se não excluíram ainda esse monte de imagens que nós enviamos, né? Busquem ou peçam outra vez, mas ainda dá tempo, né? Ainda temos tempo. E é isso, vivamos bem nos preparando nesse conhecimento de nós mesmos e preparemos-nos bem então para encontrar também este remédio que é a Virgem Maria, este caminho que é a Virgem Maria, porque ela sim pode nos ajudar.